Olá pessoal, continuando aqui a minha análise, eu fiz uma análise do sistema eleitoral da eleição 2020, né? E fui falando ali das fraudes, dos problemas todos que a gente encontrava, né? Mas incentivei também que as pessoas entrassem na política, que os cidadãos, eleitores, se engajem desde sempre, diariamente, para poder promover uma boa política e se lancem como candidatos, porque a gente precisa tirar os corruptos que estão aí para tentar mudar isso. E preferencialmente entrem num único partido juntos para poder fortalecer diante de uma eleição proporcional, certo? A gente precisa fortalecer nos bairros, né? Pela cidade e também, ou seja, setorialmente, de modo espacial e também de acordo com as profissões, né, pelas especialidades e tudo para a gente entrar nessas classes e conseguir ali o apoio até um corpo técnico eficiente. Bom, deixei tudo isso dito lá no outro vídeo e agora esse daqui é um vídeo destinado a quem pretende entrar para entender como funciona o sistema eleitoral aqui do Brasil, né? Processo eleitoral brasileiro. Bom, o processo eleitoral ele visa garantir ali a legitimidade e a normalidade das eleições, né? Então, evitar fraudes, abuso do poder econômico, abuso do próprio poder político de quem detém a máquina pública, mas, e aí a jurisprudência do TSE e STF, na verdade, o Luiz Edson Fachin, começou a fazer uma distorção de uma coisa que não existe lá na lei para falar de abuso do poder religioso. E pode até acontecer abuso do poder religioso realmente quando um líder religioso fica usando ali o seu poder para tentar influenciar ou até inibir ou coibir alguém a votar em determinada pessoa. Isso pode acontecer. Porém, por outro lado, o judiciário pode ser usado também para impedir que os religiosos cheguem aos cargos, né? E isso seria já uma interferência excessiva do laicismo contra a vontade popular, né? Isso seja, não seria democracia, né? Seria mais uma vez a democracia funcionando somente como um instrumento de poder. Então a gente aí tem que buscar, através de uma ponderação, chegar no limite certo disso aí. Bom, mas para você se candidatar primeiro, você precisa se filiar a um partido político, né? Não existe na legislação brasileira a possibilidade de candidatura avulsa. Você não pode, até deveria poder, né, para o processo ficar mais bacana, os partidos poderiam continuar existindo, mas as candidaturas avulsas deveriam ser possíveis também, seria muito bom. Mas hoje não é a realidade, então você precisa entrar lá para tentar fazer uma lei que seja aprovada e aí sim muda isso. Mas por enquanto isso não muda, você precisa se filiar a um partido. Então você começa a pesquisar. Você vai pegar, existem muitos partidos, você vai ler o estatuto do partido, tentar identificar quais são ali as ideologias defendidas por aquele partido. Se você concordar, você entra ou não. Por exemplo, quando eu fui entrar, eu olhei, o único partido que falava em nacionalismo era o PDT. E aí eu pensei até, falei, pô, mas o problema é que o PDT tem suas articulações muito mais à esquerda, né? Não apenas pelo trabalhismo que ele defende. Mas, então não entrei lá. E aí tem várias pessoas no PDT que... O Ciro Gomes é do PDT, eu não poderia... Mas na época que eu pensei em entrar lá, o Ciro Gomes ainda não era do PDT. Mas eu já vi que ali não dava pra mim. Bom, hoje eu sou filiado ao PRTB, né? E aí tive que me filiar a um partido. Fiquei receoso, né? Porque você sabe que na política você vai encontrar um monte de gente ali, que você vai ficar na dúvida. Me surpreendi positivamente, porque as pessoas que estão dentro do PRTB aqui no diretório, aqui municipal em Salvador, eu gostei, fiquei muito feliz, muito satisfeito com a integridade das pessoas, né? Pessoal muito bacana. Então, fiquei positivamente surpreso com o que eu encontrei no PRTB em Salvador. As pessoas todas da linha do conservadorismo, muito bom. Bom, e aí você começa um período de pré-candidatura, né? Você começa ali a buscar então um apoio, você precisa buscar formar uma equipe, né? Esse momento da formação da equipe é fundamental. Você precisa, aí você vai ter que pesquisar e ver como é a estrutura, não sei se o partido vai te dar as orientações de como fazer, mas você vai precisar de um coordenador de campanha, de um designer, né? Quando você vai elaborar as propostas, é importante que o candidato ele não seja apenas um ator que represente. É bom que ele tenha todo o conteúdo, o embasamento, também saiba falar em público, tem que ter
várias coisas que você precisa desenvolver e com o tempo você vai desenvolvendo. Não fique inibido, você pode desenvolver essas ferramentas ao longo do próprio processo, você vai fazendo. Agora, quanto antes você começar a preparação, melhor, né? Agora, confie em você, defenda o que você acredita, porque aí você nunca vai precisar atuar, você vai falar a verdade, né? Quando você fala o que você acredita, é bem melhor. E aí essas pessoas vêm te auxiliar. O grande problema que a gente vê é quando você não tem dinheiro para contratar essas pessoas, você vai ter que estimular, e as pessoas precisam ser inspiradas diariamente. Todos os dias você precisa levar inspiração para aquelas pessoas, para que elas queiram estar ali apoiando você. Isso é muito difícil porque você vai estar ocupado com várias outras coisas, então você não pode ficar inspirando as pessoas diariamente, no final das contas. Então aí é um paradoxo. Primeiro paradoxo do sistema eleitoral, né? Vai ser já na formação da equipe e na manutenção dela. Além disso, você vai ter dificuldade porque você precisa de gente qualificada, quanto mais qualificada, melhor, porque se a pessoa não for qualificada, você vai ter que sempre ficar revisando tudo, e aí você, se for buscar um perfeccionismo, isso vai ser um problema, né? Por outro lado, se você não buscar um perfeccionismo, o eleitorado percebe, o concorrente sai na sua frente, né? E, além disso, nas questões burocráticas da legislação eleitoral, se você não for perfeito, você vai acabar sendo prejudicado, né? Inclusive até criminalmente, pode ser, se você pisar numa bola, mesmo sem intenção, né? Infelizmente tem essas coisas, incongruências aí do sistema eleitoral. Mas aí você vai buscar os apoios, muitas vezes você vai se deparar com pessoas que vão te pedir benefícios e em troca de voto, consigo tantos votos para você, e aí mediante uma troca e aí você vai ter que escolher o caminho que você vai seguir, da integridade ou fazer mais do mesmo, né? E não mudar nada, né? Se você vai fazer mais do mesmo, você não vai mudar nada. Então você vai buscar aí o apoio das pessoas e vai começar a buscar nas áreas que você pretende atuar, nos bairros ou nas classes profissionais também. Bom, você, uma vez formado isso, você começa ali a fazer seu projeto, você ali já está conversando com as pessoas, mas você ainda não pode se anunciar como candidato, né? A legislação não permite que você se anuncie como candidato, né? Você vai precisar ler a legislação eleitoral, você vai pegar no mínimo a lei 9.504, que é a lei das eleições, leia ela, e a resolução que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, edita e disponibiliza no site. Você abre lá e pesquisa e vai ler ela toda, leia, depois leia de novo, passa um tempo, leia novamente, porque você sempre precisa estar com isso fresquinho na sua mente, certo? Quando você estiver na dúvida, pesquise, você pode fazer consultas ao Tribunal Eleitoral, você pode pesquisar a jurisprudência do Tribunal Eleitoral, e quando você estiver na dúvida, pense bem se vale a pena fazer, né? Você para e pensa no que você vai estar fazendo, se é correto, né? Esse é o primeiro ponto. Bom, aí depois vem a convenção partidária, quando o partido decide realmente quem serão os seus candidatos, né? Então é um evento bacana, normalmente fazem festa, aí você leva os apoiadores. Esse ano 2020, como tinha o Covid, foi bem restrito, né, a participação do pessoal no meu partido. Depois disso, entra o registro de candidatura, né? O próprio partido envia, e se o partido não enviar, sua candidatura vai cair, porque tem um prazo. Mas aí você tem que ficar atento. Se o partido mandou, ok. Mandar a documentação, vai pegar certidões criminais, para ver se você tem antecedentes. Vários documentos que vão pedir, você vai ter que pegar essa lista toda, providenciar e pronto. Depois disso vai abrir um prazo que pode sofrer uma impugnação. Você vai ter que ter aí um advogado para responder essas impugnações. Se você for uma pessoa de expressão que estiver ameaçando a candidatura de alguém, muito provavelmente você vai sofrer impugnação, certo? Se não, você vai passar, talvez o registro sem impugnação, se você tiver tudo certinho também, né? Aí você vai começar a campanha, e você vai usar as redes sociais e o povo, né? A campanha nas ruas com o povo, você vai precisar principalmente de santinho. O santinho é o principal, mais barato do que panfleto, por exemplo, menor e para você entregar mais fácil. Panfleto você só vai usar se você quiser botar assim as propostas ou mandar para um público específico, você vai distribuir nos escritórios. Então nesses casos aí realmente pode ser interessante um panfleto, alguma coisa, um folder, alguma coisa mais elaborada, mas o grosso mesmo santinho, priorize santinho. Se tiver que gastar, priorize
a quantidade de santinho, você vai ter que ter gente para te ajudar a distribuir nas ruas, mas até isso você precisa ter estratégia, porque às vezes as pessoas entregam e não falam nada. Não, você tem que ter a forma de abordar, ser simpático, com a educação, falar as qualidades, identificar naquela pessoa. Você tem, por exemplo, eu sou conservador, então defendo ali Deus, pátria e família. Aí eu tô passando, tem um sujeito com a camisa do Brasil ou com a bandeira do Brasil no carro. É óbvio que eu vou pegar esse ponto que eu também defendo, que é um ponto comum meu com ele, e vou tratar daquele tema. Se a pessoa está na porta de uma igreja, está com a Bíblia, é uma pessoa religiosa, você também é religioso, você vai para esse tema. E você vai apresentar dentre as suas propostas o que é que se relaciona com aquilo. Então toda forma de abordagem você precisa ter. E infelizmente quando você chama outras pessoas para panfletar, isso não acontece. As pessoas não vão normalmente ter esse preparo que você tem para poder fazer essa panfletagem, né? Então nem sempre é efetivo. Aí você vai ou nas áreas comerciais, nas áreas mais movimentadas, mas nessas áreas muitas vezes as pessoas estão com pressa, elas não param para ouvir. Ou então quando vai pegar o panfleto, ela vai jogar logo fora, porque ela já recebeu panfleto de empréstimo da mãe de Ná, que vai trazer a pessoa mala em 3 dias, já recebeu um monte de panfleto, então vai ser só mais um que ela vai jogar fora. Quando você vai nas áreas residenciais, você acaba tendo pessoas com mais calma para parar, para ouvir, você conversa e tal. E até é mais agradável a caminhada, né? Eu gostei muito da parte residencial, mas muitas vezes, a depender da região, você vai andar e não vai ter quase ninguém na rua, então você vai ter que ficar botando só em caixa do correio. Teve um dia que eu andei tanto que aí quando eu ia botar as coisas na caixa de correio, batia o dedo assim, olha, já começou até a ferir aqui, imagine. Tinha que botar esparadrapo para proteger o dedo, só para você ter ideia, essas coisas acontecem. Fora isso, sua sola de sapato vai afinar, suas pernas vão chegar a tremer, tanto que você vai andar durante 45 dias de campanha, mas vai ter que ser desse jeito. Então se prepare, cuide da sua saúde, se alimente bem e tente manter o estado emocional equilibrado, porque não vai faltar motivo para você se desequilibrar e se descabelar, certo? Pode ter certeza. Bom, mas esse é o trabalho de rua, né? Além disso, você pode fazer jantares, reunir, só que tudo isso precisa ser declarado, certo? Que eu vou falar sobre prestação de contas daqui a pouquinho. E aí, você tem as redes sociais, que hoje é uma grande ferramenta, né? Quando você se candidata, você precisa colocar lá nas configurações da sua rede social, indicando que você é candidato, tem as opções. Quando você não bota profissão, advogado, médico, etc., você também vai colocar também que você é candidato a cargo político, a cargo eletivo. E aí, nesse momento, o que eu notei foi que o algoritmo me prejudicou muito. Eu tinha uma visibilidade muito boa. E aí, de repente, quando eu botei isso, o algoritmo das redes sociais puxaram e minha visibilidade caiu para, sei lá, 20% do que era antes, né? Então, e era assunto de política que eu já postava antes, então não justificava aquilo, certo? Aí tem as estratégias. Se você bota imagem, uma foto no Instagram, por exemplo, com muito texto, o algoritmo identifica e já não leva ela para ser muito vista. Mas quando você está botando proposta, normalmente você vai botar texto, então você vai fazer um vídeo falando sobre aquilo, né? E aí os vídeos precisam ser editados, tudo isso toma tempo e trabalho, por isso que é bom você ter um apoio aí de gente engajada com você e preferencialmente que você tenha condição de pagar aquilo ali. Bom, normalmente o custo de uma campanha para vereador é de 450 mil reais, certo? Quando se gasta, aí o pessoal usa máquina pública, usa um monte de coisa aí para se favorecer. Mas uma campanha modesta, em torno de 10 a 20 mil reais, você consegue fazer. Com 20 mil reais você contrata as pessoas para fazer. Com 10 mil você vai acumular muitas funções, né? Eu, particularmente, gastei 4.100, salvo engano, apenas, acumulando muitas funções e tendo um grande problema. Mas aí eu fui realmente um guerreiro aí, um espartano na candidatura, né? Não me arrependo, foi bom, porque eu tenho dificuldade de confiar também em algumas coisas, como na prestação de contas, eu ficava fazendo tudo sozinho, não botei ninguém para fazer, porque num sistema que a justiça tem, porque eu não queria que tivesse nada, nenhuma vírgula fora do lugar, certo? E isso é muito difícil, porque se você tiver o pessoal que você confia, tem uma relação boa e tudo, aí é melhor você se estruturar para contar com eles, porque ninguém muda nada sozinho não, viu? Você precisa de uma equipe.
o Fernando Henrique Cardoso, que é todo errado em um monte de coisa, uma coisa certa que ele falou é isso: não há vida política nem vida intelectual sem a formação de um grupo. É preciso, então, ter essa formação do grupo. A gente tem um movimento conservador aqui, né? Mas estamos criando e fortalecendo ele. Bom, mas continuando sobre a campanha. Então, as redes sociais têm um algoritmo que vai prejudicar a sua visibilidade por dois motivos. Primeiro, para te forçar a impulsionar mediante pagamento. E isso tem que ser também declarado na justiça, cada despesa que você tiver. Então, você vai pagar o impulsionamento para poder chegar ao máximo de pessoas, né? Eu tive dificuldade técnica para fazer isso, olha só. E não consegui fazer o impulsionamento, ia fazer com pouco dinheiro, não ia gastar muito, ia gastar um pouquinho mais do que eu gastei, mas quando eu não consegui, eu falei, olha, já cheguei até aqui agora, e aí meu caminho, eu expliquei no outro vídeo, então para isso não ficar longo eu não vou falar novamente não, mas eu acabei não fazendo impulsionamento pago, e eu tinha mais de 50 grupos de WhatsApp aí de política, mais não, em torno disso, talvez um pouco menos, dava mais ou menos 3.000 pessoas, né? Então o meu conteúdo eu jogava lá e acabava tendo a visibilidade, compartilhando nesses grupos, as pessoas viam e tal, e muitas vezes essas pessoas acabavam compartilhando também em outros grupos, né? Então aumentava a visibilidade. E assim, mas hoje esses grupos de política também por causa do momento político que a gente vive, quando no futuro eu não sei como é que vai estar. Bom, sobre a sua campanha em rede social e na rua, certo? Esses são os pontos principais. Você vai ter que ter um perfil em cada rede e fazer um trabalho bom nisso aí, certo? Produção visual, meu material não tem aqui agora, né? Que se não mostrar para vocês, ficou bem bacana, que aí você bota o número, né? Articulação, o símbolo do partido que é necessário, tem que botar o seu candidato da majoritária que está ali do seu lado. Você vai botar uma frase, né? Você bota suas redes sociais. Eu botei a grande sacada foi que eu botei o QR Code, porque quando eu entregar um impresso, a pessoa apontava o celular, já era redirecionado para o nosso site, criei um site, né? Eu mesmo criei o site lá, em algumas coisas que eu estava com dificuldade, que eu pedi uma ajuda para alguém me mostrar ali como é que resolvia um ponto ou outro, mas ficou muito bacana. O site eu vou manter disponível, então qualquer pessoa pode visualizar. Bom, publicidade, material, né? A publicidade vai ser basicamente isso aí, redes sociais e rua, né? Com o material impresso e nas redes sociais, como eu falei, e aí prestação de contas, que eu vou falar rapidamente. Tem um sistema chamado SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Você abre, ele vai ter que baixar no Tribunal Eleitoral, e aí você vai fazer o cadastro, vai botar lá, vai gerar um CNPJ de campanha. Quando houve o registro de candidatura, você abre um CNPJ como se fosse uma empresa, e aí você vai abrir contas bancárias. Você tem que abrir 3 contas bancárias. Uma para dinheiro que você vai receber de fundo partidário, uma para dinheiro que você vai receber de fundo eleitoral, que também é dinheiro público, e a terceira conta é para contas de doações que você possa receber de pessoas físicas, porque de pessoas jurídicas é proibido, né? E até se você mesmo for doar para você, você tem que fazer doação de recursos próprios, certo? Então você tem que abrir essas 3 contas, o banco tem, acho que são 3 dias para abrir. Se o banco não abrir, você tem que reclamar com o tribunal ou fazer uma ação judicial contra o banco, e pode acreditar que eles vão demorar provavelmente mais que 3 dias para te entregar essa conta, né? Tudo que não puder acontecer, eu estava indo tudo assim, com dificuldades, mas estava caminhando. Quando chegou a época do registro, começou a dar um monte de problema. Então, mas aí você vai e faz, né? Ainda que você não vá usar dinheiro público do fundo partidário e do fundo eleitoral, você tem que abrir essas contas de qualquer modo, certo? É obrigatório. Bom, quando você abrir, aí você vai abrir a conta, vai fazer as doações para a sua própria conta, você vai ter que gerar um recibo de doação para cada doação eleitoral. Você vai baixar um sistema, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, no site do TSE, e lá você vai primeiro botar lá qualificação. Quando você bota a qualificação, você vai botar lá o prestador de contas, seu CPF, seu nome completo, seu título de eleitor, o CNPJ da campanha, a sua candidatura, que é para vereador, prefeito, qual é o cargo, o partido, o município que você está disputando, o estado, o número da sua candidatura, certo? E aí você faz tudo isso, bota lá o endereço. Quando você for fazer o registro, você já botou lá 3 endereços, o endereço do seu comitê de campanha, se houver, às vezes pode ser o próprio partido, pode ser de um comitê para todo mundo botar o endereço lá, o seu endereço domiciliar, né? E um terceiro endereço que eu nem lembro qual é a situação.
Bom, você classifica lá representantes, que você pode colocar para alguma pessoa para poder mexer junto com você, né? E assim, o contador e o advogado, você tem que cadastrar, é obrigatório ter contador e advogado, e esses não podem doar o serviço para você, você é obrigado a pagar para eles, você tem que pagar para eles. Ainda que ele fale, não quero que você me pague não, mesmo assim você vai ter que pagar porque a lei eleitoral assim manda, certo? E eles vão ter que mandar uma nota fiscal para você poder comprovar. Você vai ter o comprovante do banco que você transferiu para a conta dele, o pagamento, e uma nota fiscal que ele vai te entregar, que você vai ter que prestar contas nesse sistema aqui que eu estou abrindo aqui no computador aqui do lado para te mostrar. Bom, aí você vai cadastrar suas 3 contas bancárias que eu falei, que você precisa fazer, né? Botando o banco, o número da agência, etc. Data da abertura da conta, etc. Aí tem um outro campo que fica uma listazinha do lado e cada um menu e você vai botando. Aí quando você clica vai abrindo do lado direito da tela. Aí os recibos eleitorais que você emitir. Quando a pessoa fizer uma doação em serviço também, por exemplo, o meu designer foi Vinícius, gente boa pra caramba, o cara fez um trabalho excepcional. E ele, como conservador que ele se identificou muito com a causa e falou, velho, eu vou fazer isso, vou te ajudar nisso, porque senão eu ia fazer em um programinha barato, tipo Canva, que é gratuito na verdade, e aí ia ficar um negocinho meio mal feito, né? Porque talvez não tivesse condição de contratar aquilo, né? Ainda mais quando eu vi o povo sendo bem corrupto, querendo algum tipo de compra, eu falei, não, o voto consciente vai depender disso, né? Então você não vai investir tanto. Você percebe que você precisa limitar mais, porque tem um limite. Eu investi, vamos arredondar aqui, 4 mil na campanha. Se eu investisse 20 mil, não faria diferença de efeito para convencer o povo, certo? O que faria diferença para convencer o povo do voto consciente também talvez não fizesse diferença. Então você começa a falar, e vale a pena você investir tanto assim a esse ponto, você precisa do engajamento das pessoas, né? Então você vai ter que fazer essa matemática aí, que cada caso é um caso, você faz o seu. E aí o Vini, como exemplo, que fez o design, ficou muito bacana. Eu sou muito eternamente grato aí a ele por isso, porque foi fantástico o trabalho dele, o empenho. Então ele fez a doação de serviço. Ele falou, olha, eu vou fazer o trabalho de design gráfico aí para você e vou fazer por confiar, por acreditar no propósito que você está defendendo e tal. Então não cobro nada para você especificamente. Beleza, maravilha. Aí a gente começou a fazer o trabalho juntos. E aí na hora eu precisei emitir um recibo, ele precisou preencher com os dados dele, colocando lá o valor estimável, doação de serviço com valor estimável em real, né? Então ele doou o serviço, ele não cobrou, mas ele precisou declarar o valor quantificando. Então ele falou, custaria R$500 isso aqui. Então aí vai e bota lá R$500, esse é o valor, entendeu? Então é muito bacana quando a gente encontra pessoas que se engajam desse modo, porque a gente dá a cara a tapa, né? E as pessoas também estão ali na linha de frente, ombro a ombro, na disputa com a gente. Então, minha eterna gratidão aí. Então, o recibo eleitoral é emitido através desse sistema que é produzido. Ele gera uma numeração para cada recibo que você vai emitir, certo? E aí, até a própria doação. Se eu tirei o dinheiro da minha conta pessoal do CPF e botei na conta bancária que eu abri, a conta eleitoral, no banco, que é vinculada ao CNPJ da campanha. E aí você pega e coloca lá a transferência e você emite um recibo e bota lá doação de recursos próprios. E aí preenche tudo, nome, endereço, preenche lá, bota o valor. Tudo isso daí você vai ter que fazer, viu? Se prepare. Você que não gosta de burocracia, mas se prepare. Aí tem a parte de receitas, que tem lá doações, e aí você vai bota lá tipo de doação, recursos próprios, recursos de pessoas físicas, quando alguém doa para você, doações pela internet, que tem a vaquinha eletrônica, que pode começar a fazer também. Eu não quis usar porque eu não queria receber doações. Eu queria fazer uma campanha limpa e barata também, porque eu tenho uma visão de que a gente precisa baratear a despesa de campanha. E aí precisa do povo mais consciente. Recurso de partido político, CCB, financiamento coletivo, tudo isso é fonte de receita, certo? Comercialização de bens ou realização de eventos. Você pode, por exemplo, você fez uma camisa, fiz lá 100 camisas
da sua campanha. Você não pode doar porque senão pode configurar como brinde e isso é ilegal. Você tem que vender essas camisas, certo? Então você pega lá e vende a R$28 uma camisa dessa. Então a pessoa vai te pagar, você vai dar um recibo, pegar aquilo ali e comprovar que aquela pessoa comprou. Você vai ter que informar isso para o Tribunal Eleitoral. Além disso, você tem também a realização de eventos, que eu citei já, os jantares que você pode fazer para arrecadar fundos, etc. Jantar de adesão, alguma coisa desse tipo. Rendimentos em aplicações financeiras, se tiver algum tipo na conta bancária, estiver lá rendendo, você pode ter que declarar. E as despesas, você tem diversas despesas. Eu vou ler aqui rapidamente. Então, até uma água, você sai para panfletar, comprou uma água para dar para a pessoa que estava panfletando, você tem que declarar aquilo, certo? Alimentação, se você teve custo, você fez ali um encontro para discutir no seu comitê e botou lá um pãozinho, um delícia, com alguns outros salgados, isso daí tudo tem que declarar também como despesa. E aí você declara e tem que ter o comprovante. Digitalizar, PDF, botar dentro do arquivo, etc. Tem todo o procedimento. Atividade de militância, mobilização de ônibus, tudo isso é despesa. Você pode alugar veículos, é muito comum o aluguel de veículos, certo? Para não estragar o seu próprio veículo, que você vai rodar muito. Né? Combustível que você gastar, lubrificantes, comício que você vai realizar. Showmício é proibido, você não pode fazer um comício e botar uma banda para tocar fazendo um show, não. Comício é comício só para falar de política, acabou. Você pode ter despesas com correspondências que você vem enviar, criação e inclusão de páginas na internet. Por exemplo, eu criei o site, quando eu comprei o domínio, tive que pagar por isso. Despesa com gerador de energia, quando você vai fazer evento às vezes. Despesa com impulsionamento de conteúdos na internet, você tem que declarar. Despesa com hospedagem, com pessoal, com transporte, deslocamento. Encargos financeiros, as tarifas bancárias, né, que às vezes são cobradas. Tinha até uma discussão se seria legal ou ilegal essa cobrança das tarifas bancárias, né? Pela lógica não deveria ser, assim como conta salário não pode ser, essa também não deveria, porque você prejudica a pessoa que tem pouco dinheiro, né? Cada tarifa que você faz ali, uma transferência vai ser R$10, entendeu? Imagine só. Aí os encargos, energia elétrica, eventos, impostos, contribuições, taxas, localizações de imóveis e imóveis, multas eleitorais, passagens aéreas, pesquisas, testes, jingles. Quando você cria jingle é muito bacana, que fica na cabeça, né, tal. Só que também você tem que declarar a despesa que você tenha, e ainda que seja por doação, você tem que fazer um recibo de doação, estimando em valor. Programa de rádio e televisão, mas agora eu acho que está proibido isso daqui. Publicidade em carros de som, jornais, revistas, materiais impressos, serviço de advogado, serviços contábeis, serviços prestados por terceiros, serviços telefone. Então você tem vários tipos de despesas que você tem que preencher cada uma delas, né? E aí você, mais embaixo tem outras opções que você pode puxar, relatórios, resumo financeiro, depois tem a declaração parcial do relatório, você gera um relatório parcial de campanha, na metade da campanha mais ou menos, você vai e tem que informar para o relatório, enviar esse relatório com toda essa prestação. A cada 72 horas, até 72 horas do gasto, você comprou uma água, você tem até 72 horas para abrir o sistema e colocar aqui. Depois disso, no meio da campanha, você envia o relatório todo pronto e depois, no final da campanha, você tem um certo prazo para poder até terminar o segundo turno normalmente, mais ou menos isso aí, você confere a data e aí você vai e coloca lá o relatório final, que vai precisar ter o contador e o advogado. Essa última eu ainda não fiz, a eleição foi ontem, então agora eu vou fazer e vou ver como é que vai ser essa assinatura, que eu acho que é pela assinatura digital, que é com token, né, que é tipo um pendrivezinho que o contador vai ter também, eu tenho como advogado, e aí assina, eu acho que tem que botar no CD, na mídia, né, isso daí eu tenho que ver ainda, e depois envia para lá para o tribunal. Uma vez feito isso, as contas serão julgadas, elas podem ser aprovadas com ressalvas, quando tiver algum errozinho que não seja muito grave, né? E pode ser reprovada também. Se for reprovado, você está em maus lençóis, certo? Porque aí você vai talvez pagar uma multa. Fique atento às regras de publicidade, por exemplo,
Esse material impresso não pode ter mais que meio metro, a não ser o vidro de carro, que pode ocupar todo o espaço do vidro, que é o perfurado, né, que bota no fundo do carro. Os adesivos de para-choque também tem limitação, acho que não pode ser até meio metro, salvo engano, mas você também não vai botar tão grande. O perfurado é mais bacana, só que aí fica mais caro. E aí você pode fazer uma quantidade de perfurado, uma quantidade menor de perfurado e maior de para-choque. Né? O adesivo de para-choque você acaba podendo colar em outros lugares. É bom você ter alguns pouquinhos banners também, para botar um banner em um lugar, se você fazer um evento. Tem um papel adesivo que você pode colar nas paredes também, mas você não pode colar em qualquer lugar das vias, né, públicas. Então você tem que ter muito cuidado, você não pode colar em poste. Tem a praguinha, né, que é aquele que você cola na camisa, que as pessoas às vezes saem colando assim nos pontos de ônibus, aquilo é errado, não pode, né? Questão de limpeza urbana, e a lei eleitoral proíbe e pode aplicar multas caríssimas sobre isso, né? Mas mesmo assim você vai ver muita gente fazendo isso, né? Isso é triste. E o santinho, que eu já falei que é o principal aí a fazer, né? Por exemplo, se você pegar, se você for contratar pessoas para distribuir o santinho, você pode comprar até 100 mil santinhos, né? Você pode fazer isso. Mas se você for distribuir sozinho ou com poucas pessoas, 10, 15, 20 mil santinhos no máximo, né? Não, 20 mil você pode fazer se você não comprar panfleto, né? Se você comprar panfleto, você diminui a quantidade de santinho. Mas panfleto, se você pegar 1000, já é demais, entendeu? Então priorize santinho, não tenha dúvida disso. Bom, essas são as dicas aí que eu faço. Esse vídeo é voltado, como eu avisei no início, é voltado para as pessoas de fora da política que querem entrar, terem uma noção de como é o processo eleitoral no Brasil. É um processo muito complicado, mas eu acho que a gente precisa entrar, as pessoas de bem precisam entrar, para evitar que os maus triunfem, né? Porque a gente está num cenário muito complicado na nossa política. O vídeo vai ficar à disposição, e também, se alguém quiser mandar mensagem, conversar, também estarei à disposição, porque o meu empenho é a busca da renovação política com integridade. As pessoas íntegras que tenham interesse em entrar na política precisam entrar, e contem com o meu apoio, certo, gente? Um forte abraço a todos.